Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, você conhece a história dos leões de Tsavo que mataram mais de 130 pessoas? E o filme A Sombra e a Escuridão? Pois é, esse é o assunto de hoje nos Dois Faladores Vintage. Ei, pessoal! Resolvi mudar. Fala, gente linda, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora. Aperta inscreva-se, toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Deixa teu joinha, ele é muito importante para nós. Comenta conosco que já assistiu esse filme, já fez parte da sua infância. Você assistiu na tela quente, na sessão da tarde, em alguma sessão da Globo? Conta aí pra gente. Temperatura máxima deve ter passado verdade, também. Tem muita cara de temperatura máxima. Pois bem, a gente tá aqui no Projeto Vintage, que é o projeto que está começando. Esse deve ser o quarto, quinto vídeo, né? Então, completou um mês, olha que bonitinho. Olha que lindo! É, que a gente traz filmes mais antigos. Mas não comemoramos os aniversários. Não comemoramos. Chato pra caramba. Que a gente traz, então, filmes mais antigos, esse, se não me falha a memória, lá de 1996, para comentar, para falar sobre ele, coisas que a gente achou interessante, coisa que a gente não achou. Esse filme é um filme que talvez não tenha tido, talvez não, com certeza não teve um impacto tão grande na discografia. Discografia é ótimo, né? Na filmografia universal, mas é um filme que, para quem nasceu no final da década de 80 e início da década de 90, marcou muito, porque passava muito na Globo. Né? Então é a história do Val Kilmer, não do Val Kilmer sim, né? Mas o Val Kilmer, né? Que Deus abençoe, inclusive, passando por um momento difícil na vida dele. Mas é uma história em que o Val Kilmer faz um engenheiro militar que é contratado para ir para a cidade de Tsavo, no Quênia, na região do Tsavo, no Quênia, né? Terminar a construção de uma ponte para que uma ferrovia possa passar. Quando ele chega lá, ele está muito animado, ele estudou o local, ele sempre quis conhecer a África, e a gente não vai nem entrar no mérito de como você tinha os países europeus e os países norte-americanos, como eles viam a situação da África. Geopolítica, não vamos entrar em geopolítica. O filme não entra tanto nisso e a gente também não vai abordar. Tem alguns traços o filme se passa no século XIX. Questão de geopolítica era muito pouco abordada, e se quando abordada de jeito errado, porque a época era completamente louca. Sim, mas aí o cara fala, o chefe dele fica brigando com ele porque ele fica falando dos alemães, dos franceses. Então tem essa questão que é comentada, mas não é o que o filme vai se aprofundar, não é a proposta e também não é o que a gente vai fazer nesse vídeo. Mas quando ele chega lá, ele começa a ter um problema porque os funcionários, qual o termo, gente? Trabalhadores lá da ferrovia e da ponte começam a ser exterminados por uma dupla de leões que começam a literalmente dizimar a galera. E aí o nome do filme é A Sombra e a Escuridão, que é como os leões ficaram conhecidos na região. O mais bizarro é que esse filme é realmente baseado em fatos reais. Isso eu acho que também é o mais bizarro. Que dá um peso quando muito você maior. pensa. Eu não lembro se no começo do filme ele fala que é baseado em fatos reais, agora eu não lembro. Ele fala. Mas assim, quando você vai procurar para pesquisar, você vai ver que realmente aconteceu e que centenas de pessoas morreram nesse período, tá? De tempo, não foi grande coisa não. Estima-se que os leões tenham matado 135 pessoas. Olha isso. E aí tu percebe, e aí uma coisa que ficou bizarra em relação a eles é porque não era uma caça para se alimentar que nem os leões costumam fazer. Eles realmente caçavam as pessoas por caçar. Assim, para matar. Porque eles queriam Pelo menos essa é a lógica do que aquele período entendeu o que aconteceu. Também é importante deixar claro isso. Porque eles foram, claro que depois, dando spoiler ou não, enfim, o leão morreu, mas depois foram estudar e tentar entender o comportamento deles, tentar entender o que aconteceu. O filme conta pra gente que eles tinham um comportamento anormal, diferente do comportamento normal que um leão tinha. Já é anormal porque você tem 2 leões machos trabalhando junto. Assim. Em bandos de leões você tem o macho e as fêmeas. Quando você tem um segundo macho e isso acontece, geralmente ele fica mais à parte, ele não convive junto do bando, ele é realmente colocado como secundário. O Scar do Rei Leão, então, que fica sempre na sombra, e aí depois ele acaba tentando tomar o lugar do Mufasa, a vida real do leão é aquilo dali, tá? Então já é muito estranho você ter 2 leões machos que trabalhem em conjunto como esses leões
trabalhavam. E eles trabalham realmente muito... Parece até que foi pensado estrategicamente falando. Os ataques. Tipo assim, você vai por aqui, eu vou por aqui, você vai fazer isso, vou fazer aquilo, porque no final a gente vai chegar e vai fazer tal coisa. É bem interessante. Nesse ponto agora, uma coisa que pra mim me incomoda é que eu não curto tanto esse tipo de filme. Também eu curti o filme da Fera, mas não é o meu estilo de filme preferido. Ele traz uma angústia, ele traz um terror, inclusive, né? Porque dá medo mesmo, ansiedade, você fica esperando o ataque e com medo que quem vai morrer dessa vez. Até porque o filme ele consegue trabalhar bem os personagens, você se apega a todos eles. Existe um interessante que o filme ele traz os relacionamentos humanos, né? De todo mundo que está envolvido com aquela construção, o próprio carinho que todos têm pelo local, pela África, pelo desejo de entender que a engenharia pode trazer progresso e trazer o bem. Eu acho que o engenheiro, no filme retratado, a gente não sei se foi a realidade, mas no filme retratado, como alguém que realmente acredita que as construções, as pontes unem pessoas, trazem prosperidade, trazem desenvolvimento. E eu acho que o filme retrata essa ideia de que aquele grupo... Pelo menos o grupo está trabalhando ali. Não digo os chefões que vieram de lá reclamar. O chefão é o europeu, narcisista, capitalista, preconceituoso, enfim. E aí, e quando ele chega, ele tem uma vitória muito importante logo assim que ele chega, o que dá um fortalecimento para ele muito bom. E foi importante para ele no início, porque chegou um patrão novo naquele grupo que já estava ali caminhando, trabalhando junto. E ao chegar e ele conseguir essa conquista, isso traz um reconhecimento e admiração do grupo, né? Com relação ao trabalho que ele ia desenvolver. Até porque ele foi fazer, né? Ele não mandou ninguém no lugar dele e resolveu. Eu vou lá resolver isso, né? Que é justamente... E aí, como aqui no Vintage a gente tem feito com spoiler... Eles já chegam com o ataque do leão acontecendo, então ele vai caçar sozinho o leão. Talvez eles fossem 3. Não, é o que a história fala, né? A história fala mesmo só de 2, então. Que 2 atacavam juntos, né? Mas no final eles acabaram sendo atacados por 3 leões. Né? E aí ele acaba matando um leão logo no início, então isso acaba dando muita moral pra ele, porque ele foi sozinho tomar conta para caçar o leão. Ele mata com um único tiro, então isso cria um impacto muito grande para ele. E a galera do local se sente assim, protegida, amparada. Ele também se sente responsável por aquele grupo. Então a coisa tá fluindo, tá rolando legal. Quando, de repente, começam os outros ataques. E de forma assim, outra coisa que é importante falar é que muito sangrento, muito... Nem sei como explicar. Os ataques que os leões fazem não só para parar e comer, é para estraçalhar, é para fazer bagunça, sabe? Com troça, como se fosse ali para zoar. Não sei explicar, pro terror. Não acredito que o animal fizesse exatamente isso daquele jeito, mas de novo, é como o filme está retratando. Ou como aquela época entendeu o que aconteceu, ou retratou o que aconteceu. Não sei, porque se passou tanto tempo, né? Mas o filme acaba mostrando pra você isso, o que te dá mais ansiedade com relação ao ataque dos leões. E você tem a chegada, então, dado o momento do Michael Douglas, que faz um caçador, que acaba sendo contratado pelo patrão do Val Kilmer, que passa a não confiar nele. E o Michael Douglas chega lá, ele com um grupo dele que ele trabalha. Eu acho muito lógico, afinal de contas o cara é só um engenheiro, devia ter uma segurança no local, inclusive para coisas para feras, né? Para animais, enfim, predadores, sei lá. E aí então você vai começar a ter a dupla de humanos bolando estratégias, bolando maneiras de tentar capturar a dupla de leões. E aí você vai ficar esse jogo de caça de gato e rato, né? Os humanos tentando capturar os leões armando os planos deles também para atacar os humanos, e o filme vai ficar nesse ping-pong sanguinolento, vamos dizer assim, lá do meio pro final, né? A conclusão do filme faz muito sentido, claro que tem toda a questão do heroísmo, tem toda a questão do sentimentalismo. É importante dizer que o Val Kilmer foi contratado, né, o engenheiro que o Val Kilmer faz foi contratado porque ele sempre conseguiu entregar as obras dele no tempo, então o cara estava querendo que essa obra saísse logo. Ele estava com a esposa grávida
no país dele, então um dos grandes medos que ele tinha também é dele ficar muito tempo lá e a esposa e ter o filho, a esposa chegar lá para visitá-lo e os ataques ainda estarem acontecendo, ele não ter tempo suficiente de avisar para ela não vir, e aí a obra que deveria levar 1 mês e meio, se não me falha a memória, acaba levando quase 6 meses, 5 meses, por causa dessa situação dos leões. É interessante dizer, né, que, como a gente falou, esses leões existiram, eles foram levados depois que foram capturados para o Museu de Chicago, e no início desse ano, eu não sei que pé tá, mas no início desse ano o Museu do Quênia reivindicou que os leões fossem levados para o Quênia, uma vez que eles fazem parte da história do local. Eu não sei que pé está isso, então se alguém souber também, escreve aqui nos comentários, comenta com a gente. Eu sei que é um filme de aventura e ação muito bacana. Ele é um pouco diferente do que a gente tem tido hoje em dia, porque hoje em dia a gente está muito na vibe de Mega Tubarão, por exemplo, então tem que ser bichos muito grandes, que fazem coisas muito incríveis. Mas o leão parece grandão também lá. Não, mas aí que tá. Os leões de Tsalo, eles já eram maiores do que o normal, mas não é um Mega Tubarão, por exemplo. Não é um Mega Leão. Não é um Mega Leão. É um leão realmente muito grande, né? Inclusive, se defendia, durante muito tempo acreditava que eles fossem carecas, porque eles teriam muita testosterona, e já se sabe que eles não eram carecas, tinham mais testosterona realmente, mas não eram muito carecas. Enfim, existe muita história por volta desses leões em si. É uma história que ficou marcada no local, a ponto de você ter os leões sendo levados para o Museu de Chicago. Então realmente teve um marco, e eu acho que é um filme que retrata bem o que pode ter sido aquele momento. Ele não fica com muitos floreios, ele não fica tentando colocar muita coisa limpa, mas eu também não acho que ele fica tentando fazer o gore. Assim, o filme é violento, mas ele não é gore. Ele sabe te dar a noção da violência, ele sabe te dar a dimensão da grandeza do problema, mas ele não fica te enchendo de sangue, de víscera, só para causar um impacto. Até pela época do filme também não era bem a proposta. Então, assim, uma coisa outra que, um momento outro que pode ser que os efeitos visuais podem ter envelhecido, mas não tanto. Não, acho que tá pra época e hoje em dia. Talvez no momento uma pessoa ou outra pode ser mais chatinha com essa coisa de efeitos visuais, então só tô avisando que pode acontecer. Se tu reclamar do efeito visual desse filme, tá sendo bem chatinho, tá? Todo respeito. Mas uma parte do tempo funciona ok. Ainda não envelheceu tanto. Então é isso. De repente não é um clássico, igual os que a gente já conversou aqui, mas com certeza é um filme que marcou a memória de muita gente aí. Se você não viu ainda, dia que você tiver aí com uma sexta-feirazinha querendo um filme de 1h40... Tem onde? Fala pra onde é que a gente encontra. Onde que a gente encontra? Vai ter que dar uns pulos aí. Deixa eu escrever aqui. Não, é porque vai ter que dar uns pulos aí. Vai ter que correr atrás. Vai ter que dar uns pulos aí. Verdade. Não, mas você tem como alugar. Se eu não me engano, a gente tem no Now até pra alugar. A gente até achado pra... Verdade. Tem no Telecine. Tem no Telecine. Tem no Telecine. Aí tu consegue no Now. Então, no Now. Essas coisas no Globo.com, verdade. Eu acho até que tem no YouTube pra alugar também. Mas todos eles são todos alugados, não são gratuitos, não. Mas o que tem que dar os pulos é outro aí. Não, mas como ele barato, assim, quer dizer, é um filme mais velho, não é tão caro como os outros, entendeu? Você não vai gastar, talvez custe R$6, alguma coisa um pouco menos que isso pelo filme, acho que vale super a pena. Que eu só consegui achar mesmo no Telecine. No Telecine. Mas eu acho que aí se você tiver o Telecine e o Globoplay, eu acho que tu consegue também, enfim. Dá pra assistir aí, não precisa dar seus pulos não. Era outro filme que isso tem que dar os pulos. Valeu, gente. Né? Então, se você chegou até aqui e não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Nós estamos em todas as redes sociais com 2 faladores, é muito fácil achar a gente. Inclusive, a gente está voltando agora a postar no TikTok. A gente tem o Faixa Pop, nossa coluna quinzenal. Deixa aqui o teu joinha se você não deixou até agora. E compartilha o vídeo, né, compartilha. Cara? Ajuda a gente aí. João, está faltando pouco pra gente chegar a 2.000. A gente vai começar agora em breve a campanha, né? Rumo a 2.000. E vamos lá, galera. Contamos com vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. How many do you think they've killed? 100, maybe more. Do we wish the world to think that the builders of the British Empire are afraid because of a few minor difficulties with the local wildlife? Are you sure this was a lion? I'm going to locate Remington. I assume you've heard of him. Already! And you see a problem with that?